Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Sabe aquela imagem de um molho que tudo vê, de vigilância constante, de controle total? O que isso realmente significa? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na verdade por trás do Big Brother. Sabe aquela sensação de que cada passo é vigiado, de que cada palavra fica registrada em algum lugar e que um errinho pode ser usado contra a gente para sempre? É um medo que parece que nasceu com a internet, né? Mas olha, se esse futuro realmente chegar, não vai dar para dizer que ninguém avisou. Lá em 1949, um escritor chamado George Orwell publicou 1984, um romance que acabou virando um mapa assustadoramente preciso do mundo em que a gente vive hoje. Então, vamos dar uma olhada nesse aviso. Para entender profecia, primeiro a gente precisa entender o profeta e as experiências que acabaram moldando essa visão de pesadelo que ele teve. A vida do Orwell foi, assim, um verdadeiro turbilhão político. Ele viu o imperialismo de perto na Birmânia e aquilo plantou nele um ódio por sistemas opressores. Mas foi na Guerra Civil Espanhola que a coisa mudou de figura. Ele foi lutar por um ideal, levou um tiro e, no fim, foi traído pelos próprios comunistas. Essa traição da Revolução virou o grande tema da vida e da obra dele. O livro nos joga no mundo de Winston Smith, uma nação onde o partido, liderado pela figura onipresente do Grande Irmão, controla absolutamente cada aspecto da vida. A própria realidade é flexível, sabe? Ela é reescrita o tempo todo para servir aos interesses do poder. Mas como é que um regime consegue um controle tão, mas tão absoluto? Orwell mostra pra gente que não é só com força bruta, não. É com um arsenal de ferramentas psicológicas e tecnológicas. O Grande Irmão é a cara do poder. Se ele existe de verdade ou não, nem importa. O que importa é que ele é o foco do amor e do medo da população. Um lembrete constante de que ninguém, nunca, está sozinho. A principal ferramenta tecnológica é a tela-tela. Pensa numa TV que nunca desliga e que também te filma e te ouve o tempo todo. Ela está em todo lugar, eliminando completamente a ideia de um espaço privado. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esses são os lemas do partido e são um exemplo perfeito do que eles chamam de duplo pensar, a habilidade de aceitar duas ideias completamente opostas ao mesmo tempo. É acreditar que preto é branco e apagar da memória que um dia se pensou o contrário. Bizarro, né? Agora, talvez a ferramenta mais genial e assustadora seja a novilíngua. O partido entendeu uma coisa fundamental. Se você controla a linguagem, você controla o pensamento. Ao simplesmente eliminar palavras como liberdade ou rebelião, a própria ideia se torna impensável. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E esse é exatamente o trabalho do Winston no Ministério da Verdade. O dia a dia dele é reescrever a história, alterando jornais, fotos, livros, tudo para que a versão do partido seja sempre a única verdade que já existiu. E é exatamente aqui que a ficção e a nossa realidade começam a se misturar de um jeito bem assustador. As semelhanças entre o mundo de 1984 e o nosso são impressionantes. E aqui mora, talvez, a maior e mais arrepiante diferença. Em 1984, o controle era imposto pela força. Hoje, ele é voluntário. Ninguém nos obriga a carregar um aparelho que rastreia cada passo e ouve nossas conversas. A gente faz isso de bom grado em troca de conveniência. No livro, tinha a tal da polícia do pensamento, que caçava qualquer deslize. Hoje, parece que nós mesmos nos vigiamos uns aos outros. Uma frase mal interpretada nas redes sociais pode ter consequências gigantescas, e isso acaba gerando uma autocensura que vem do puro medo. Assim como Winston reescrevia o passado, hoje a gente vê a realidade ser distorcida em tempo real. Fatos alternativos, desinformação, tudo isso cria umas bolhas onde a verdade objetiva se perde e cada um vive na sua própria versão da história. Mas olha que curioso, em quem o partido focava essa vigilância toda? 85% da população era formada pelos proletas, a classe trabalhadora. E o partido basicamente os ignorava, porque os considerava inofensivos. O verdadeiro alvo sempre foi a classe média, as pessoas com capacidade de pensar criticamente. E aí, qual é a conclusão dessa história toda? O que acontece quando a rebelião de uma pessoa é esmagada? E qual é a mensagem final desse romance para nossa época? A jornada do Winston, infelizmente, termina em tragédia. Ele e sua amada Julia são pegos.
Ele é levado para o temido Ministério do Amor para ser reeducado com tortura, onde cada pedacinho da sua alma é sistematicamente destruído. E este é o ponto mais cruel. O objetivo não era só fazer ele obedecer, mas fazer ele amar o sistema que o oprimia. No final, ele entrega seu último pingo de individualidade e se entrega de corpo e alma. Ele ama o grande irmão. A imagem que Orwell pintou para o futuro era brutal, direta. Ele disse: se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando no rosto humano, para sempre. Mas e se o futuro for um pouco diferente? Talvez não seja uma bota. Talvez seja um rosto, hipnotizado por uma tela, vigiado e vigiando, não escravizado pela dor, mas seduzido pelo conforto e pela distração. Isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente pensar. Qual sistema é mais eficaz? Aquele que nos controla pela dor ou aquele que nos controla pelo prazer? Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.